Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Destinos Curados. Como eu gosto de falar essa frase, destinos curados. O lencinho, a caixinha de lencinho, hoje já passou. Emoções. Porque quando a gente vai contando a história e trazendo, não tem como a emoção não aflorar, né? Deus é bom. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. O nosso desejo, porque eu tenho certeza que é o desejo dos meus convidados de hoje, é edificar muito, muito a sua vida. E assim será, em nome de Jesus. Eu tenho lido esta escritura aqui em 2 Crônicas 6, no 2. Na realidade, construí para ti um templo magnífico. Um lugar para nele habitares para sempre. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos nos tornado, através da palavra, esse templo, onde o Senhor se faz morada, Ele mora em nós, Ele habita em nós. E isso é incrível, é incrível. Saber que o Senhor mora em nós, habita em nós. Aqui era um templo físico, literal, mas ele remete para esse templo espiritual. E este templo aqui, ó, ele era todo revestido de ouro. E ouro fala de justiça. Então, nós somos esse templo revestido de ouro de justiça. E a justiça é a palavra de Deus. E é essa palavra que o torna magnífico. Louvado seja o nome do Senhor. E a história de hoje mostra o poder de Deus. A Bíblia fala que se demorar, espera. Porque ainda que pareça se atrasar, não se atrasará. Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a história de hoje vai mostrar isso para você. Que às vezes parece que passou de hora. Que não vai acontecer. Mas acontece. Quando você não desiste de viver a glória de Deus, você toca a glória de Deus, você vive, ela se torna palpável. E eu ainda estava ouvindo a Cibele, ela disse, eu visualizei muitas vezes, dando meu testemunho no Destinos Curados com meu marido. Então, sejam muito bem-vindos, Lindenberg. Obrigado, e Bispa. Cibele, minha querida Cibele. Prazer é nosso, Bispa, com toda certeza. Ah, Cibele, eu vou até começar com você, Cibele. Vamos lá. Cibele, antes de eu puxar um pouquinho sua história, você visualizou isso aqui? Como imaginou na sua alma, assim é. Você Exatamente. visualizou isso aqui muitas vezes? Muitas vezes. Nós temos a nossa reunião anual com a senhora, sempre 15 de novembro, e duas coisas que eu sempre visualizava, vindo para São Paulo, na reunião do dia 15 com o meu marido,
E aqui, dando os testemunhos, eu pensava, vai chegar o dia em que a bispa vai me chamar novamente para atualizar meu testemunho. Bom, agora em abril, completou 3 anos que você fez o seu destino. Isso. 3 anos depois, você está novamente aqui com seu marido para contar mais. Sim. As maravilhas do Senhor de lá para cá. Sim. Bom, e aí nós agora vamos esperar um terceiro destino quando voltar com o bebê? Ai, em nome de Jesus. Queremos muito. Que esse é um sonho também. É, sem dúvida. Ô, minha querida, você vem de um lar disfuncional. Vou só puxar um pouquinho, porque quem quiser conhecer tudo está no canal A Sua História, que eu quero concentrar mais hoje esta nova fase, né? Sim. Maravilhosa. Minha filha, você vem de um lar disfuncional, né? Várias situações na sua casa. Sim. Você chegou a ser noiva, Isso. já tinha até comprado uma casa com esse homem, Isso. tudo e tal, que quando você chegou na igreja. Sim, senhora. E olha que coisa interessante. Foi exatamente na igreja, a palavra, que foi colocando luz e você chegou à conclusão que aquele não era homem para você. Não mesmo, bispa. Não. Olha que coisa, você chegou noiva, Sim. vocês já estavam prontos para casar, porque já tinha comprado uma casa juntos. Já. E aí a palavra foi, você foi vendo, não é isso não quero isso aqui não, isso não tem os requisitos aqui que a palavra está apontando. E a senhora vê como a gente chega em Jesus tão cegos, né? O rapaz com que na época eu me relacionava, eu acreditava que ele havia sido enviado pelo Senhor, devido ao baixo nível de entendimento que eu tinha, o padrão, por mais que eu até acredito que eu mencionei isso no outro Destinos, eu nunca fui uma pessoa promíscua, mas a gente sem Jesus, você não tem entendimento nenhum, é um cego andando. Sim. E dentro da minha cegueira, eu olhava para ele e o básico, né? Eu achava que, nossa, eu já tinha encontrado alguém importante e tal. Entendo que ele realmente foi a pessoa que Deus usou só para me conduzir para o Senhor, porque foi por meio dele que eu conheci Jesus. Mas à medida que eu fui conhecendo o Senhor, e aí Deus também foi descortinando o meu ministério como obreira interna, eu fui entendendo que aquele padrão estava muito longe de ser o que de fato eu queria. Mas antes eu precisava conhecer o padrão de Jesus, que é muito melhor do que o que eu recebi ao longo de uma vida, tanto dentro da minha casa, como com esse relacionamento. Aí, caminhando com o Senhor, nós nos separamos, acabou não dando certo e descobri coisas que me entristeceram na época e penso eu que foram os meios que o Senhor teve para nos apartar, porque realmente não era o que Deus tinha comigo. E estando dentro da igreja, já conhecendo esse outro padrão, ali Deus me apresentou o que era um relacionamento de verdade. Eu pude ver ao meu redor casais que se firmaram no Senhor e que me mostraram no dia a dia o que é o tratamento de um homem, o tratamento de uma mulher. Porque por mais que meus pais acertaram em algumas coisas, com certeza, mas como eu comentei com a senhora já, era um lar de muitas brigas, era um lar de muito xingamento, de muito desrespeito. E isso, para mim, eu confesso para a senhora que eu não acreditava que fosse possível um relacionamento diferente daquilo. Eu não acreditava, eu achava que todos os homens eram egoístas, egocêntricos, que sempre haveria uma linha de desrespeito. E Deus foi naturalmente, com o passar do tempo, me mostrando. E muitas chaves viraram quando eu vi o Bispo Guilherme e o Bispo Vitor se casarem. Porque eles são uma geração muito mais jovens, né, até mesmo do que a minha. E eu vi ali 2 rapazes tão doces, tratando as suas esposas de maneira tão amorosa, e aquilo ali virou.
Assim, muito, o que faltava chegar ali mudou dentro de mim. Porque você já vinha vendo também, né? Já. Os homens da igreja Sem diferentes, tanto do seu pai quanto daquele relacionamento. Sem né? sombra de dúvidas. E aí, eu olhei tudo aquilo, mas eu nunca acreditei que não fosse chegar a minha vez. Mesmo os anos passando e eu vendo muitas famílias se formarem, me vendo envelhecer, eu nunca acreditei, porque eu aprendi com a senhora muito cedo que a gente precisa se mover com base em convicção. E Deus sempre deixou claro comigo que chegaria o meu momento. Ele nunca me disse que eu seria eunuco. Cibele, quando você encerrou com esse relacionamento, você queria a vida interna. Sim, senhora. Então, acabou ali, você foi ficando e você queria vir para a obra. Sim. Olha só, quando você falou para os seus pais, eles se levantaram de uma maneira que o seu pai cortou as relações com você. Sim. E inclusive disse que a partir dali você não era mais filha dele. Sim, senhora. Olha só, pulando, você veio, porque você não quis abrir mão. Uhum. Deu um tempo, sua mãe ficou doente. Isso. Você vai cuidar dela, cuidou até ela falecer. Isso. Aí, seu pai ficou doente, você foi cuidar dele e tem cuidado até hoje. Ele já venceu a doença, mas hoje tem outros desafios. Sim. Ou seja, quando você escolheu viver só para Deus, você foi abandonada mesmo pela família. Sim. Abandonada. Só que você bateu o pé e falou, não, é isso que eu quero para a minha vida. E foi exatamente você que eles abandonaram e falaram coisas pesadas que mostrou Jesus para eles, o amor. Foi lá cuidar, parou o que estava fazendo para ir cuidar, parou a sua vida ali para ir cuidar. Sim. E tem feito isso. Então, a gente não perde. Jamais, bispo. Porque você vê, as semeaduras, você vai, é como um celeiro, né? Você está lá estocando. Sim. E às vezes pode parecer que, igual você falou, será que a minha hora, meu Deus, não vai chegar? Mas lá dentro havia uma convicção. Porque, olha, eu estou dando uma resposta diferente daquela que eu recebi. Sim. Eu estou plantando uma boa semente. Sim. Eu estou aqui dando uma resposta de fé no tempo da espera, né? Ainda que demore, espere, porque vai chegar. Sim. Parece que não vai, mas vai chegar. E você parou exatamente no ponto. Eu estava envelhecendo. Eu via que eu estava envelhecendo. Sim. Você interna. A igreja tem regras. Tem uma idade limite. Sim. Então, a Cibele é a parte biológica para ter filho. Eu sei porque você já apresentou isso antes. Sim. As regras foi passando. Quer dizer, agora... Só Deus. Só Deus, é um milagre. Então, passou tudo. Tudo. Todas as possibilidades. Sem dúvida, bispa. Todas. Eu vi, como a senhora descreveu, que eu estava como se eu tivesse sendo prensada, né? Cada vez mais próximo à parede, como se o mar não fosse abrir. Mas eu acredito no que a gente prega. Eu acredito sem pestanejar nas palavras que a senhora libera. Então, eu sabia que Deus jamais falharia com algo que era tão importante para mim. Eu sempre sonhei em ter a minha família desde que eu me entendo por gente.
E como eu comentei com a senhora, ele nunca assim disse para mim, filha, eu não tenho isso com você e vamos seguir outra rota. Não. Você vai ter, eu te destinei a ser eunuco. Não, comigo não foi. O celibato não é para mim. Não é para mim. Então eu sabia que ele ia ter o jeito dele trabalhar e que eu precisava confiar. E só que ele deixou você chegar num ponto limite. Total. Mas como a gente aprende com a senhora, a gente tem que dar as respostas certas e a gente precisa crescer no tempo da espera. Então, o tempo da espera, eu sei que foi extremamente importante para que eu me tornasse um ser humano melhor. E isso é uma das coisas que, quando o Senhor confia mulheres para eu ensinar nos atendimentos, eu sempre explico, eu não nasci agora passaram-se 15 anos como se fosse 2 dias. Não, foi um processo que eu escolhi pagar o preço, dando a resposta certa, mesmo nos momentos de dor, mesmo quando parecia que não tinha uma porta para ser aberta, mas eu escolhi acreditar, porque eu sabia que Deus ia fazer. E aí, como eu comentei com a senhora, eu falava para Deus, Senhor, o Senhor vai tocar na minha líder, a minha resposta vai vir da boca dela. E era assim, era jejum atrás de jejum, e quando o bispo fala, estenda as mãos para a direção que você quer uma resposta. Eu direcionava para São Paulo, falei, a minha resposta vai vir dela. E assim foi. Vieram todas da senhora. Cibele, viver o que você está vivendo era impossível. Era impossível. Mas você creu. Sim. Até o fim. Até o fim. E aí, bispo, além de todas as dificuldades que eu vi Deus, ele conduzindo, né, trabalhando de forma perfeita, junto com isso eu vi também um grande favor. Um grande favor. Eu vi, como uma vez a senhora comentou que em 2013, muitas vezes a senhora via a igreja amando a senhora. Sim. Né? Eu vi Sim. um amor da igreja, uma comoção, como se fossem todos uma grande família, que somos, na verdade, sim, né? Sim. Uma grande família e todo mundo envolvido e felizes juntos, como se fosse alguém de dentro de casa e querendo abençoar. E uma onda de favor tomou as nossas vidas, né, meu amor? E a gente tem vivido isso, é inexplicável. Porque nos detalhes. Exatamente. Você é muito amada, né? Você está há 15 anos, né? Sim, no senhora. ministério. 17 no ministério, 15 como interna. 15 como interna. E esperando no Senhor. Sim, senhora. Né? Mas nada é impossível para Deus. Ô, Cibele, e você é muito amada. E eu vi que o seu casamento moveu os corações. Parece que todo mundo estava casando com você, né? Foi assim que eu me senti. Eu também, eu vi, até eu estava casando com você. Bom era o Júnior, ele ligou e vai com a câmera no casamento mostrando para mim, ele ligou para mim e falou, bicho, deixa eu te mostrar. Porque estava todo mundo casando também junto com a Cibele. Foi muito gostoso, foi muito gostoso. E aí ele me disse que a senhora disse assim para ele, faça do gosto, eu adoro realizar sonhos. Então, foram momentos assim, tem sido... o matrimônio em si, se alguém fala para mim que casamento é ruim, pelo que a gente tem vivido junto, eu falo que não, é maravilhoso, quando você casa certo, com a pessoa certa, né? Mas, além disso, esse mover foi algo que mexeu muito com a minha fé. Me edificou muito, bispa. Muito. Porque a gente foi cuidado por Deus nos detalhes. Nos detalhes. A gente fez o casamento em 45 dias, como eu nunca imaginei na minha vida. Foi além do que eu sonhei. Mas orando já estava um bom tempo, né, minha filha? Que alguém vai falar assim, mas eles se conheceram em 45 dias? Não. Esperando, você estava 17. Sim. E orando, o quanto tempo orando ali?
Orando porque estava totalmente fora do nosso padrão, das nossas regras. Então, sim. quanto tempo você ficou ali esperando em oração? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Desde estendendo a mão para São Paulo. E falando, Senhor, toca, meu Deus, toca. Para essas leis mudarem. Cada vez tem que ter uma brecha nessa lei. Tem. Eu falava, Senhor, quando o bispo vinha para São Paulo para alguma reunião, eu falava, Senhor, o senhor vai tocar no coraçãozinho, o senhor vai falar com a bispa. Minha filha, você disse que também foi um período importante para Deus trabalhar o orgulho. Muito, muito. Eu tenho certeza que se eu tivesse me casado lá atrás, quando eu conheci o Senhor, o casamento não tinha sustentado. Porque, como eu comentei com a senhora, já algumas vezes, o lar que eu vivi era um lar de muitas brigas, mas também por muito orgulho. E eu só fui entender isso à medida que o Senhor foi me espremendo. Então, quando eu falo que o processo foi muito importante, eu sempre friso muito isso, é porque eu precisava que Deus falasse coisas comigo que, se Ele mexesse em outras áreas, eu não estava tão atenta para discernir. E como essa era uma área que eu desejava muito, então Ele sempre conseguia me chamar a minha atenção por meio dessa área. E era onde eu conseguia entender, fazer as minhas entregas e seguir em frente. As coisas com Deus, elas têm que fluir. Quando não flui, é porque a gente está dando resposta errada. Então, não era só a resposta da fé, de permanecer crendo, mas e internamente? E as mudanças da forma de pensar? E a renovação da mente que a senhora fala sempre? Toda semana a gente fala sobre renovação da mente. Então, tinham muitas coisas ali para serem trabalhadas. E Deus estava moldando. Né? Construindo, levando você a construir esse templo magnífico. Exatamente. E aí, quando alguém fala para mim que como aguardar, né, que hoje, como eu comentei com a senhora, vem muito, Deus manda muita gente dessa área para me perguntar. E eu sempre digo, vá para Deus antes de todas as coisas. Nem se apaixone antes, porque se Deus falar que não é, você vai ter trabalho. Faça do Senhor suficiente. O suficiente. Foi o que eu fiz, bispa. Quando o meu esposo surgiu, que a primeira vez que eu considerei, eu falei, será? Eu não permiti que descesse ao meu coração um sentimento. A primeira coisa que eu fiz foi ir para o Senhor e começar um processo de busca com o Senhor, só eu e Deus, sem alimentar nada, só para entender. Porque eu entendi que eu não podia errar. Uhum. E eu tinha algo que, assim, eu sempre falo isso. Eu tenho muito a perder. Deus me deu demais. Deus me deu demais. Tanto ministerialmente, eu fiz uma construção para a glória do Senhor que é sólida. Eu estou ao lado de pessoas que eu amo demais e que eu nunca me permitiria atrapalhar. Então, eu tinha muitas coisas importantes. Uhum. E aquilo gritava muito dentro de mim, um senso de responsabilidade de fazer as coisas da forma certa. Então, eu queria que Deus falasse para mim, filha, ou se não também estava tudo bem. Eu já tinha guardado até aqui mesmo, um pouco mais estaria tudo bem. E aí foi assim que eu fiz. O Senhor foi falando, e aí eu, nessas buscas por meio dos jejuns, das orações, das confirmações, e ouvindo os jejuns da senhora falar comigo, e fala daqui, fala dali. Você é aquela que anota jejum por jejum. Jejum por jejum. Eu tenho uma lista, bispa, que eu fiz desse senhor aqui. Eu falei, Senhor, eu quero isso aqui, ó. Porque a lista, eu sempre falo também isso. Você especificou. Exatamente, como eu aprendi. Porque a lista, ela te dá um norte. Sim. Quando sai a visão. Exato. É a visão. Quando sai daquilo, você fala, não é para mim. Bispo, até a idade tem nessa carta dela. Até o ano de nascimento, não é? É. Tem o meu ano de nascimento. Olha. Ela tinha colocado na carta. Olha eu especifiquei exatamente como eu gostaria que fosse, porque eu sabia que Deus é perfeito e no tempo dele ele ia trazer. Então, a carta foi uma das coisas que me ajudou muito também a ter as minhas confirmações, porque ali estava bem claro o que eu gostaria. Mas tudo isso, bispa, só
foi possível por conta de Jesus. Sem ele, nunca seria possível. Eu não tinha entendimento, eu era uma baita de uma orgulhosa, eu era uma miserável internamente. Achava que, como lá atrás, a senhora, quando pegou conosco a primeira vez, Deus encheu minha boca de riso, lá em Rio Preto ainda. Eu lembro que eu falei, acho que na época foi o Bispo Aurélio que pegou conosco, eu lembro que eu disse assim, eu fui formada para estudar, né, pelos meus pais, eu tinha que estudar. Então eu achava o meu valor estava no estudo. Quanto mais você adquire cultura, então o meu critério de avaliação era muito baixo. E aí Deus veio desconstruindo, mostrando o amor dele. Precisa ter muitas credenciais e diplomas para poder... Né? E aí ele mostrou que isso não era... Por isso que quando eu mencionei para a senhora que o Senhor usou a boca da senhora dizendo, ele não é exatamente o que você queria. Porque eu ainda né? Eu pensava alguém mais engomadinho. Aí Deus mandou um sem credenciais, né, bispo? Só para contrariar. Jesus é bom, né? O tempo todo. Credencial do caráter, meu filho. Exatamente. É que importa, né? Aqui fora você conquista muito, mas se faltar lá dentro, já era. Exatamente. Já era. É verdade. Minha filha. Senhora. Você está vivendo o ponto mais alto da vida. Estou na fase mais deliciosa da minha vida, muito feliz e muito grata. Muito grata. Grata a Jesus, grata a senhora. A senhora não sabe o tanto que a gente lá distante fala, gente, a senhora fala, um beijo, eu amo vocês, eu respondo, eu amo a senhora. Às vezes a senhora se sente amada daqui, mas de lá eu falo, eu amo a senhora. Porque a gente recebe muito amor de vocês. Meu Deus, quanto investimento, quanta palavra, quanto carinho. Não tem como não se sentir amado. É muito amor. Um momento como esse aqui é amor, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E muito importante você dizer isso, porque você está interna há 15 anos, então você conhece a parte de dentro, né? Sem dúvida, bispo, é muito amor. É muito investimento, é investimento com a gente na formação do nosso caráter, em primeiro lugar, que é o que sustenta todas as coisas. É investimento para que a gente se torne um ser humano melhor, para que a gente se torne mais bonito, para que a gente seja realmente formado para formar pessoas que são vencedores, para ajudar na sociedade. Mas eu posso resumir o nosso ministério como um ministério assim, de extrema generosidade. A senhora é muito generosa, muito amorosa. E isso se estende para os demais. Eu sou muito privilegiada de estar ao lado das pessoas que eu estou. Louvado seja Deus, minha filha. E ouvir isso de você é um presente para mim, minha filha. Um presente. Minha filha, o Senhor curou seu destino. Curou, bispo. Curou. Agora as lágrimas são de muita alegria. Muita. Da outra vez você chorou bastante também de emoção. Foi mesmo. Mas essas lágrimas são de muita alegria. Muita alegria. Minha filha, qual é a mensagem que você deixa para uma mulher que está cheia de sonhos, mas que parece que terminou? Olhe só para Jesus. Ele é o bastante. Ele vai limpar o que precisar limpar, vai limpar o jardim e vai entregar. É assim que ele faz. Ele tem cumprido a palavra dele na sua vida. Nos detalhes. Fielmente. Deus não falha, né, minha filha? E ele mostra o tempo todo o quanto ele nos ama. Porque quem somos nós, né? Para estar aqui. Não tem nada de especial. Não tem nada de diferente. Jesus nos torna assim. Eu sempre falo que eu sou o jabuti no pote. Quando você vê um jabuti no poste, você pensa assim, ele não subiu aí sozinho.
Pode ter certeza que eu não subi. Alguém botou ele lá. Então, eu sempre digo, meu filho só jabuti no poste, o senhor que me botou lá no poste. É isso, minha bispa, é isso mesmo. Lindenberg. Isso, pronto, meu Lindenberg. Deus, é nome de presidente. É arte de uma tia. Uma tia que colocou esse nome aí. Aqui eles botaram para ficar mais... Ou eu te chamo de lindo, ou te chamo de Berg. Entendeu? Berg é desde criança. Berg é desde criança. Reduziram a metade do nome. Ô, querido, bom, você cresceu num lar onde seu pai... você fez questão de explicar ainda, né? Eles não receberam. Sim, senhora. E óbvio que a gente já sabe as histórias, se você não tiver um encontro com o Senhor e não fizer uma risca no chão, você vai repetindo histórias, que é o que estava acontecendo com você também. Então, você foi criado num lar, como você ainda colocou aqui, de muita escassez, Sim. Pobreza mesmo, apesar do seu pai trabalhar, tudo, mas era muita escassez. Seu pai era presente, mas ausente emocionalmente. Sim. E ele acabava sendo uma pessoa mais enérgica, né? Acho que deve ser mais bravo ali. E o padrão de relacionamento também, que você foi depois descobrir quando o seu relacionamento não deu certo, que as fichas foram caindo, que, na verdade, você levou para o seu casamento, que você já foi casado, o padrão dos seus pais. Sim, senhora. É um padrão que hoje nós entendemos, né? Que é um padrão baixo. É um padrão fora da direção do Senhor, né? Então, como eu disse, eles não tiveram, muito menos direções da palavra, não tiveram isso dos pais deles, e então eles reproduziram isso na nossa vida, meus irmãos, e a gente continuou reproduzindo isso. Isso aí. E nesse relacionamento, né, que eu tive, eu levei para o meu relacionamento. Então, esse foi um dos motivos que não deu certo. Esse foi um dos motivos que esse relacionamento fracassou. E depois de tudo, quando eu volto, né, para casa deles... Você se separa e aí você volta... Sim, senhora. Aquilo foi descortinando, porque aí estava ali. Eu fui entendendo, né, na forma da minha mãe, coisa que eu não via, eu passei a ver. A forma que a minha mãe tratava meu pai, a forma de falar, a forma que meu pai tratava minha mãe, né? Ali eles conversando, às vezes nunca foram de se agredir, nada disso, mas quando discutiam ali com palavras mais agressivas, mais pesadas, né? Mais pesadas. Então, isso tudo aí eu fui entendendo. Eu falei, nossa, isso aqui, eu tinha atitudes parecidas com essa, eu tinha atitudes iguais a essa, mas eu fui só entender isso, bispa, quando eu comecei no ministério. Quando eu fui... Quando a palavra começou exatamente, a quando eu fui colocar luz. Foi colocando luz no meu entendimento, aí eu fui começando a entender isso. Porque até então eu estava indo eu comecei no Ministério Mudança de Vida e um dia também foi um despertar. Eu via muita gente com a agenda, anotando, né? Eu falei, mas o que esse pessoal fica com essa agenda, né? Aí eu fui entender, porque aí como... a igreja nossa está em Rio Preto, e eu não morava em Rio Preto. Então eu saía da cidade que eu morava, Guapiaçu, e ia até lá. Aí eu tô indo embora e na rodovia eu comecei a pensar no que tinha sido pregado. Não lembrei de nada. Aí... Você falou, precisa anotar. Eu falei, não, eu preciso anotar. Aí que eu fui começando, porque eu preciso exercitar, né? Eu precisava ver, eu precisava anotar, depois chegava em casa, ou no outro dia eu ia dar uma lida naquilo. Então, a partir desse momento, a palavra começou realmente a entrar. A palavra começou a mudar, começou a fazer sentido, né? E aí foi quando eu comecei a ver tudo o que eu via na minha casa, né?
O que eu estava vendo na minha casa era o que eu tinha reproduzido realmente. Meu filho, você falou que você chegou no ministério e você foi tendo um senso de realidade, não só Sim. esse, mas que você estava com 40 anos Sim. e parecia que estava assim, ó, andando em círculos. Sim. A vida não Essa- estava indo. Não, em nenhuma área. Então, agora, nenhuma área, nenhuma quer dizer, área. profissionalmente, agora casamento fracassado, tinha repetido a história, parecia que não tinha como recomeçar. Sim, quando eu cheguei no ministério, realmente a sensação era essa. 40 anos, né? Porque aí se eu fizesse ali um resumo da minha vida, eu não tinha andado para lugar algum. Eu tinha simplesmente feito isso, né? Igual o povo de Israel, andando em círculo, sem nenhum um sentido, uma perspectiva de vida, construir uma família, né? Ser autossuficiente em alguma coisa, bem-sucedido em alguma coisa, não tinha essa perspectiva. Então, quando eu chego no Ministério Mudança de Vida, e a partir do momento que eu deixo, né, eu permito, né, a palavra entrar, sabendo que eu ia ter que renunciar a muitas coisas para moldar, para o meu caráter ser moldado, então, a partir daquele momento, aí eu vejo que teria uma esperança, né, que eu poderia construir uma família, né, a partir do momento que eu passasse pelos processos que fosse preciso, que fosse necessário. Então ali eu vi que teria uma esperança, eu poderia ter uma nova vida. Você disse que você tinha que passar por uma cura emocional, também vencer orgulho. Sim, Tinha um processo aqui interno, né? sim, tinha esse processo e logo quando eu entendi isso, e eu entendi também que eu precisaria de uma pessoa que estivesse alinhada comigo, né? Mas através da palavra. Sempre com o sentido da palavra, do que estava sendo pregado, né? Do que os meus líderes ali estavam vivendo e pregando. Então, quando eu fui entendendo isso, bispa, o meu caráter foi moldando. Porque algumas coisas que não era possível para mim, eu comecei a fazer sem peso. E aí tinha essa questão do orgulho, porque, para a senhora ver, né, eu não tinha comentado, mas eu tinha um problema com uma cunhada minha, que eu não tinha feito nada para ela, mas eu deixei de falar com ela porque ela vivia falando de mim, há muitos anos atrás. Então, para evitar problema, eu peguei e deixei de falar com ela. E no ano que as coisas foram se abrindo para mim, inclusive ministerialmente, aquilo começou a me incomodar. Mas ainda eu andei relutando, porque eu não tinha feito nada. Aquela sensação, eu não fiz nada, por que eu tenho que ir lá? Até que um dia eu decidi, era o mês do meu aniversário, aí eu decidi que eu ia até a casa dela e eu iria pedir perdão para ela. Aí eu fui na recepção da igreja lá, comprei um livro da senhora, fui lá, cheguei na casa do meu irmão, né, bem cedinho, pedi para falar com ela, pedi perdão, pedi desculpas para ela, falei, não importa quem errou, eu tô pondo um ponto final nisso, o dia que eu te ver, aonde eu te ver, né, para mim não aconteceu nada, eu vou te cumprimentar e eu quero que você me perdoe, eu tô pondo uma pedra em cima disso. Isso antes para mim era algo impossível, se não fosse através da palavra, eu não teria feito. Você não ia se quebrantar? Mas de maneira alguma. Então a palavra ela foi me colocando em alguns processos que realmente eu precisaria dar a resposta certa. E quando eu fiz isso, bispa, como é um negócio que, assim, nos dá um entendimento que você fala, como eu perdi tempo. É o que a palavra fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E eu estava me sacrificando, não estava obedecendo. Só que nesse mês que eu obedeci, eu fiz isso, nesse mesmo mês o bispo Maurílio me chamou para conversar, para entender mais da minha história. Quando foi em dezembro, no último dia de dezembro, né? Eu comecei a ficar os finais de semana no ministério, entrando já para o processo, né? Para possivelmente ser um interno. Então muitas coisas começaram a andar justamente depois desse pedido de perdão. Mas porque eu fui aquebrantado, né? Eu venci aquele processo. Mas tudo isso foi pela palavra, foi pelo ministério, senão eu não teria feito. Ou realmente. seja, ele já estava dando uns pequenos passos pela fé ali. Sim. E à medida que você foi dando para Deus, ele começou a dar os passos de fé também. Ele foi proporcionando algumas situações, né? E isso eu tenho até falado
né? Até falei na terça-feira, ô Bispa, que Deus, ele coloca situações através de pessoas na nossa vida justamente para nos trabalhar. Não tem nada a ver com a pessoa. Não tinha nada a ver com ela, com a minha cunhada. Tinha a ver comigo. Tinha a ver com o que eu precisava mudar. Uma situação vem na sua vida para ver o que vai sair de você. Sim, eu dando a resposta certa, o Senhor vai poder confiar algo na minha vida. Vai poder confiar algo nas minhas mãos. Porque senão não tem como Ele me abençoar. Não tem como Ele confiar alguma coisa diferente na minha vida. Então, a partir do momento que eu venci esse processo, meu Jesus, quanta coisa mudou. Principalmente internamente, né? Muitas coisas veio, igual eu disse, né? Se iniciaram os processos para a vida interna e tudo mais, mas dentro de mim aí eu pude falar que isso funciona. Um pedido de perdão, por mais simples que seja, vai funcionar e vai mudar muitas coisas na sua vida. Exatamente. Bom, nós já falamos aqui com a Cibele o quanto isso era a possibilidade de mudar algo e acontecer a sua entrada para a parte interna. Sim. Porque isso foi realmente Deus ali agindo à medida que você foi dando seus passos de fé, e pelo que eu percebo, o Ju também já estava dando os passos de fé dele. Sim, senhora. Sim, senhora. Agradecer muito a ele. Meu filho, aí você começa a despertar um interesse pela Cibele em meio a essas impossibilidades, esses trabalhos todos. E eu estava rindo de você, porque você começou a olhar e pensar. Você disse, eu sempre fui lá da roça. Sim. Sei, da roça. Gostava do rodeio, gostava do boi, do sítio, né? Como eu disse, em um meio que era bonito falar errado, né? Só que ela toda culta, toda falando tudo certinho, né? E realmente me colocou para pensar e me deixou de cabeça quente muitas vezes, se era para mim. Você pensava, como é que eu vou ter um diálogo com essa moça? Como eu vou ter um diálogo? Ela me corrigindo, meu Deus do céu. Isso não vai dar certo, né? Você disse que muitas vezes o Google foi, Bispa. Foi um amparo. Eu digitava lá, se eu não tinha certeza, eu ia pro Google, colocava essa palavra lá para ver se estava certa, confirmava de novo para ter certeza que estava certo, para não mandar errado, para já não me corrigir, né, pela mensagem. Mas é a prova que Deus faz infinitamente mais do que a gente pensa, né? Imagina. Porque por mais que eu orei por uma mulher de Deus, eu não imaginava que seria uma pastora, porque ela já era uma pastora, né? Ou seja, tinha muitos desafios e degraus para você subir. Muitos processos, Bispo. Eu tinha que subir. Você tinha que ter muita fé. Muita fé. Deus tinha que ser comigo. Se Deus não fosse comigo, eu não teria passado. Eu não posso reclamar que Deus não é comigo, né? Eu não posso. Você não pode reclamar. Não tenho esse direito. Não tenho esse direito. E ainda você pensava, meu Deus, eu tenho que só olhar para ela e ficar com a boca fechada. Só concordar, né? Só concordar. Vai que eu abro a boca e ela me corrige. Se eu falar errado, ela vai desistir, né? Se tiver alguma possibilidade, ela vai desistir. Eu já te contei da história aqui eu novinha, eu tinha uns 15 anos e aí veio um namorico lá, que era até um namorico. E aí, eu nem queria aquele namoro, mas sabe aquele negócio? Meu pai nem deixava, e aí rodeando muito, e um dia eu aceitei. E logo naquele dia ele quis me apresentar para a família, que inclusive foi quando eu até conheci o Osmar, né? E aí, na volta, ele pega e conversa muito entusiasmado, e aquele entusiasmo, e ele fala do pomal e da tauba. Quando ele falou do pomal e da tauba, eu com 15 anos, eu falei, encerramos por aqui. Já estamos pondo um ponto final, já. Fazer uma risca, você fica para trás e eu vou. Não suportei nem o pomal, nem a tauba. Então, Berg, lindo, Berg.
Não, você já parou pra pensar se você fala o Pomal e a tal, você pensou, agora acabou. É que agora tem essa tecnologia, né, Bispo? Aí eu digitar lá. Eu acho que ele não tinha. Não tinha na época. Não tinha na época e não andava com o dicionário aí. Perdeu. Perdeu. Mas, então, Deus me surpreendeu muito, né? Como eu disse, não posso questionar absolutamente nada que ele não foi comigo, né? E aí, Bispo, iniciou esses processos. A primeira pessoa que eu falei, né, sobre nós, foi com o Bispo Guilherme. E na época ele muito jovem ainda, né? É jovem, mas era mais jovem, só que foi muito sábio. Uma conversa que eu tive com ele, e ele falou assim: ô Berg, vocês estão se conhecendo por algo, que é Cristo. E ele gosta de pregar muito sobre isso, né? Cristo é tudo, Cristo é o que você precisa, você não precisa de mais nada, você precisa de Cristo. Então já há 3, 4 anos atrás ele já falava isso. Ele fala que tá batendo nessa tecla há 6, 7 meses, mas ele há 3, 4 anos ele já falava, ele já batia nisso. E até foi o foco da nossa conversa. Ele falou: vocês estão se conhecendo por Cristo. E enquanto ele for a base de vocês, enquanto ele for a estrutura de vocês, não tem como dar errado. Só que se vocês deixarem isso de lado, aí as coisas vão parar. Inclusive até no nossos votos de casamento, né? Eu falei sobre isso, né? Depois ela até brincou comigo. Ela falou: no nossos votos de casamento, os votos foi para Cristo. Eu falei: os votos é nosso, mas o homenageado é Cristo. Ele é a nossa base, né? Foi por ele que nós se conhecemos. Então, ele é a nossa estrutura. Ele é a nossa estrutura. Então, foi por ele, é por ele, né? E assim vai permanecer em nome de Jesus. Porque com ele no centro tudo funciona. Tudo funciona. E nós somos a prova viva disso, né? Nós somos a prova, o testemunho que realmente ele foi a nossa base, a nossa estrutura, ele conduziu tudo, né? E voltando um pouquinho, como nós sabemos, a gente era muito consciente das regras do ministério, né? Pela minha idade e tudo mais, e se não fosse ele, realmente isso tudo não seria possível. Não seria possível. Deus modificou tudo. Tudo. Fez o impossível. Fez o impossível. Com ele, o impossível passa a ser possível. Você nem errou tanto assim nas palavras, não? O diálogo, o Google ajudou. O Google ajudou, tudo cooperou. O Espírito Santo. O Espírito Santo, meu Deus, mais que nunca, né? Tudo cooperou, Bispa, tudo cooperou. E como ela disse também, né? Desde dessa época já tudo estava cooperando, né? Até no nosso casamento, como ela disse, todo mundo se uniu. Foi, assim, realmente algo extraordinário. Tudo que o Senhor fez. Mandou provisão de todos os lados. Ao solitário ele dá uma família. Amém. E assim como está se cumprindo. Escrito, né? Amém. Amém. E também numa outra tradução diz: a estéril ele dá uma família. Amém. Né? Exatamente. Então, ao solitário ele deu uma família. Tem os processos, né? Sempre a gente fala sobre isso, mas quando a gente vai entendendo o quanto isso é importante, porque às vezes a gente vai falando tanto sobre isso que às vezes a pessoa olha assim de uma maneira que não é tão importante. Não, mas se você entender realmente o quanto isso é importante, você não pular esses processos, né, para o que você deseja, para as coisas que você deseja conquistar, não tem como você não criar algo com um alicerce bem sólido e construir algo em cima realmente que vai prevalecer. Bispa, uma coisa que o Bispo Maurílio também sempre ensinava, sempre falava muito comigo: nunca arrombe uma porta. Deixa Deus fazer. E isso é muito importante, você aguardar, como ele falou, Deus abrir cada circunstância. Exatamente. Exatamente. Meu filho, você se emocionou muito quando você falou da primeira vez que até o Vitor chegou e falou: você vai pregar. Sim. E foi um desafio para você e uma grande responsabilidade. Muito. Mas isso foi muito forte para você, né? Foi muito forte, Bispa, porque, como eu disse, né? Primeiro, é aquela parte de falar para pessoas, o público. Isso era algo que, para mim,
né, como a própria Cibele lembrou, eu fui do tipo que, quando criança, chegava parente em casa, escondia debaixo da cama, de vergonha, né? A gente costuma falar bicho do mato mesmo, não queria ver gente. Então, isso aí, de certa forma, mesmo com o passar do tempo, já, né, adulto, mais de 40 anos, tinha alguma coisa ali dentro ainda, né? Tinha alguma coisa ainda estava ali, guardada, e era o momento de romper. Então, ele chegou, né, o Bispo Vitor chegou, e de repente, numa quarta-feira, falou, próxima terça, o culto das 19h30 é seu. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou me preparar para isso, né? Como eu vou cuidar disso? E aí, eu fui me preparar, eu fui buscar, preparar realmente a minha palavra, fui estudar, fui meditar. E aí eu fiz 10 páginas de sermão, porque eu colocava o versículo, escrevia tudo que eu pensava sobre aquilo, colocava referência e escrevia tudo, né? E aí, como eu disse que ele é cheio de nos proporcionar esses desafios, e aí eu fiz umas 3 vezes que eu tinha feito, né? E ele observando e tal, ele falou assim, ó, você precisa desmamar do papel, você tá lendo muito, você tem que ler a referência, você tem que ter dentro de você o que você quer passar. Você tem que soar como algo natural que você está passando para as pessoas que ali estão. Eu falei, meu Deus, mais um desafio agora, como que eu vou sair do papel, né? E aí, bispo, aí eu fiz um dia de 10, 9 páginas e eu fiz só 3. Só coloquei as referências. Eu falei, hoje seja o que o seu Espírito Santo falar, falou. Se ele não falar, eu falei, seja o que Deus quiser. Não vai ter culto. Não vai ter culto, eu vou só ler o que tiver ali. Bispo, e Deus honrou. Mas aí, ele honra, meu Ele filho. honra. Aí, a partir daquilo ali, aí eu só coloco referência. Só tenho colocado as referências. E até no dia dos nossos votos, né? Aí eu peguei e falei, na hora que eu peguei o microfone, eu falei, não preparei nada porque o Bispo Vitor falou que a gente não pode ficar se apegando a papel. Foi, se não sair nada, a culpa é dele. Vai sair do coração. Vai sair do coração. E foi. E foi um choro só. Todo mundo se emocionou, foi algo muito especial, porque até ali, como eu disse, né? Eu coloquei Cristo em primeiro lugar. Foi para ele. Meu filho, foi por como ele. ela achou assim, ela tinha a fé, mas parecia que estava tarde demais já. Demais. Ficando tarde. Você também. E Deus uniu vocês para um propósito. Sim. E isso era impossível, né? Da mesma forma que... Porque eu já tinha passado... Eu tive um casamento, mas eu tinha passado por vários outros relacionamentos. Aquele negócio momentâneo, né, Bispo? Então, assim, aquela convicção que eu iria realmente reconstruir, ou melhor, construir uma família, estava diminuindo. Já não tinha mais... Podia até ter acreditar um pouquinho, mas não tinha aquela convicção, né? E essa convicção... É porque você vai se frustrando, chega Exatamente. um ponto que parece assim, talvez eu até tente, mas será que vai dar certo? Já deu errado, né? Algumas vezes. E quando... E aí fica aquele negócio dentro da gente, né? Quando chegar naquela etapa que seja parecida com o que eu já vivi, eu vou voltar de novo? Ou eu vou renunciar? Só que o orgulho estava dentro, sem o entendimento da palavra, né? Aí aquilo acabava. Então tinha essa sensação. Mas aí, se não fosse a palavra, se não fosse o evangelho, entender como ele não tinha sido possível. Não tinha sido possível hoje a gente tá construindo uma família, uma história, né? Ter tudo que a gente tem, a forma que o favor de Deus veio sobre nós. E o quanto que pessoas realmente abraçou a nossa causa, né? Meu Deus, foi algo assim extraordinário. Apesar que teve pessoas, né, quando a gente estava prestes a casar, que chegavam em mim e falavam assim, você deve ter alguma coisa de bom. Porque a Cibele, pra ela gostar de você, você deve ter alguma coisa de bom. Eu falei, obrigado pela parte que me toca, né? Porque ela que é mais conhecida, né? Dentro do ministério lá, como pessoal. O outro fala, mas você deve ser gente boa, porque senão ela não tava. Você teve que passar por alguma... Passei por tudo isso. Mas pra poder dar...
É a humilhação. Ô, Bispo, mas saí fortalecida. Mas eu tô vendo, meu filho. Eu posso falar com convicção agora. Eu sei o que é esperar, eu sei o que é passar por um processo, eu sei o que é esperar por querido, algo que Deus tem para nossa vida, para minha vida. O Senhor mudou seu destino? O Senhor mudou meu destino, Bispo. Curou? Curou meu destino completamente. E como a gente, até sempre a gente brinca, né? Foi um tempo longo de espera, só que parece que não esperamos. Né? A intensidade, a forma que nós temos vivido a nossa vida, este momento, só serve para testemunho o tempo que a gente esperou. Você está vivendo o Salmo com a Cibele, o Salmo 126? Então. Me belisca para ver se é verdade? Encheu a boca dela de riso e eu me belisca se eu estou acreditando, porque realmente é algo assim extraordinário. Extraordinário. Vale a pena. Vale a pena todo o processo, vale a pena, valeu a pena o tempo de espera, né? E essa convicção que a gente tem. Parece que foi ontem, aconteceu tudo ontem e hoje a gente está aqui. É assim, mas é porque tem Cristo, né? É porque tem Jesus na direção de tudo. Por isso que a gente tem essa sensação, é por isso. Meu querido, qual a mensagem que você deixa para um solitário que sonha com uma família e que talvez hoje nada está indo bem? Bispo, a mensagem que eu deixo é o que nós falamos aqui e o que foi me orientado pelo Bispo Guilherme a primeira vez que eu conversei com ele. A estrutura, a base, o foco precisa ser Cristo. Porque se nós esperarmos realmente nele e passando pelos processos que o Senhor vai nos proporcionando, entender que aquilo é para nos ajustar, para nós mesmos melhorar internamente, mudar o que precisa ser mudado, não tem como, vai ficar leve o processo. Porque muitos desistem porque está agindo da maneira errada e aquilo pesa. Mas quando a gente, como nós decidimos, pegar e colocar Cristo em primeiro lugar, renunciar a nós mesmos, tudo passou a ser leve. Então é por isso, como eu disse, que hoje a gente vive um sonho, esperamos muito, mas parece que não esperamos. Então, colocando o Senhor em primeiro lugar, vai passar. Vocês estão vivendo a plenitude. A plenitude de tudo. Exato, é shalom, né? E a convicção e isso que não tem preço, a convicção que nós fizemos tudo conforme a palavra. Ser. Tudo conforme tinha que ser. Não pulamos nenhum processo. Então, quer dizer, não tem nada que nos acuse. Então, o relacionamento que eu tive lá atrás pode ter me acusado, porque eu tive posicionamento errado, eu agi errado, né? Mas agora não, né? Agora não. Trilhou o caminho certo, exatamente. Né? O pouco que ela teve, né, podia acusar de alguma maneira, mas hoje não tem nada que nos acuse. Então, essa é uma sensação realmente de liberdade. É isso aí, você falou tudo. É a sensação de liberdade. Não tem nada que aprisione, não tem nada. Eu fiz o que Deus esperava que eu fizesse. Não tem preço. Não tem preço. O que nós vivemos hoje não tem preço. Não tem. Porque você paga o preço certo, mas também vive o resultado certo. E vive da maneira certa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uau, eu não disse. Eu disse que você ia edificar. Eu disse. Eu tinha certeza. Quanta esperança, não é? A história deles nos enche de esperança, de confiança. Que coisa linda. Dá vontade de ficar aqui conversando o tempo todo, né? Por mais horas. Você viu que o Beg é bom, né? Bom de papo. Ele agora perdeu o medo de falar. Perdeu o medo. Entendeu? Tem o Google. Tem o Google para auxiliar. Ele perdeu, então a gente pode ficar aqui falando, indo. E eu também, não contamos essa, que ele gosta do mato, eu também gosto, ele gosta de boi, de cavalo, eu também gosto. Ele disse que queria um quarto de milha, que o primeiro que ele comprou com
com documento e tudo, a maior felicidade. Meu filho, nós estamos em casa, só faltou o café e o pão de queijo. Só falta combinar para andar agora. Exatamente. Ó, esse é bom, esse é bom. Vamos orar. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus. Lindo, lindo, lindo. E só o Senhor poderia fazer isso. Só o Senhor. Estou encantada, grata, feliz demais. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer pelo que o Senhor fez na vida da Cibele e na vida do Lindenberg. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Eu tenho uma alegria de ver isso. Eu me realizo em ver isso. Isso é uma realização, e eu tenho certeza que não é só minha. É da igreja, porque nós esperávamos ver isso. E nós estamos testemunhando a sua glória. Jesus, eu te amo. E a minha oração é que todos se encham de esperança. Que como ele disse, que liberdade temos por termos trilhado o caminho certo e feito as escolhas certas. Jesus, obrigada. Derrame mais graça e favor sobre eles. Abençoa cada pessoa que ora comigo e que elas tenham sido envolvidas por essa atmosfera de poder e de esperança. Eu abençoo os lares, as famílias e que eu deixe pessoas renovadíssimas para a honra e a glória do teu nome. Mais uma vez, engrandecemos o teu nome por sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Muito bem. Lindo, edificante. Eu estou muito grata. Também me realizo em ver a obra do Senhor. E eu sei que Ele quer fazer o mesmo na sua vida, não sei qual a sua necessidade, os seus sonhos, mas nunca desista deles. Nunca desista. Simplesmente resista firme e vá até o fim, porque o nosso Deus realiza sonhos. Muito obrigada, Cibele. Foi um prazer. Para mim também, muito obrigada. Nada Lindenberg, em nome prazer. de presidente. Em nome de presidente. Muito obrigada a você. Amém.